Fazer uma análise aqui, família, porque o Bitica, depois de ter atingido os seus 76 mil dólares, mais ou menos, ele tá reagindo de uma forma um tanto quanto interessante. A gente tem algumas coisas aqui que são muito bullets. A primeira coisa é que é a primeira vez, depois de toda essa queda que a gente teve aqui nesses últimos períodos, que a gente está fazendo uma divergência bullish quando a gente para analisar o RSI do Bitcoin. Tá fazendo um fundo mais alto do que o anterior, enquanto a gente vem caindo no gráfico, fazendo topos mais baixos que os anteriores. Isso no RSI diário, né? A última vez que a gente chegou a fazer isso, uma divergência bullish dessa, a gente acabou fazendo esse tipo de fundo aqui. Olha só que interessante. O RSI vinha subindo, fez um fundo mais alto do que o anterior, e no mesmo momento o preço estava caindo. O que acontece logo em seguida? A gente reverte essa tendência de queda e vem para uma próxima alta, né? E a gente está fazendo algo muito parecido aqui, fazendo um fundo mais alto do que o anterior. Tudo bem que ainda está muito cedo essa divergência como um todo, mas de qualquer forma já está acontecendo aqui. Outra coisa que está bem interessante aqui no gráfico do Bitcoin quando a gente para analisar é o semanal. Quando a gente coloca no gráfico semanal aqui do Bitcoin, a gente tem uma coisa bem legal quando a gente para ver o estocástico. Olha só o estocástico lá embaixo, que é esse indicador aqui. A gente está fazendo nesse exato momento o cruzamento dessa média azul para cima da média laranja. As últimas vezes que isso aconteceu também foram oportunidades excelentes. Então vamos colocar aqui, ó. Fez o cruzamento nesse momento, daqui a pouco a gente vai para o gráfico ver o que aconteceu lá. Fez o cruzamento nesse outro momento, fez o cruzamento nesse momento aqui também, ó. Média azul indo para cima da média laranja. Fez o cruzamento também nessas 3 vezes. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. O que aconteceu graficamente falando? Olha só isso, rapaziada. As 3 vezes que fez esse cruzamento aqui embaixo, na questão do estocástico, foi exatamente essa região aqui, onde a gente começa a subir depois. Essa região aqui, onde a gente faz esse fundo, começa a subir depois. E essa região aqui, onde a gente também faz esse fundo e começa a subir depois. Então, para mim, isso aqui que ele está tentando fazer agora no gráfico semanal é justamente a mesma movimentação dessas últimas 3 aqui. E logo em sequência, né? Tudo bem que pode ser que não seja na próxima semana, a gente pode lateralizar, tal, para depois vai subir. Então seria algo parecido com isso daqui para depois começar uma pernada. Não sei se como vai ser essa pernada, mas daí mais para frente a gente volta a analisar. O que quero dizer aqui é que a gente está tendo indicadores de fundo nesse exato momento. O cruzamento é um indicador de fundo, igual eu mencionei. A própria divergência no RSI diário também é um indicador muito interessante de fundo. Esse fundo mais alto do que o anterior aqui. A gente está tendo pico de volume bem intenso nesses últimos dias, o que também é indicador de fundo. Vários dias consecutivos de picos de volume. A gente está tendo também liquidação, quase todo dia uma liquidação em massa muito grande, e ao mesmo tempo a gente está tendo também muita gente abrindo short no gráfico do Bitcoin. Tudo isso acaba culminando para possivelmente uma região de fundo, tá? Quando a gente olha um pouco mais além aqui no gráfico de 4 horas, a gente consegue enxergar também o seguinte padrão sendo formado bem no curto prazo aqui, tá, rapaziada? A gente enxerga nada mais, nada menos do que algo como essa LTBzinha, e juntando aqui esses fundos, a gente enxerga nada mais, nada menos do que uma cunha descendente aqui no gráfico de 4 horas, né? Deixa eu colocar mais certinho. E esse padrão aqui, que é o padrão da cunha descendente, acaba rompendo para cima também, tá? Então isso aqui é mais algo que a gente está de olho, e o RSI de 4 horas também fazendo essa leve divergência, assim como a gente está fazendo no gráfico diário ali. Então, questão de Bitcoin, a gente consegue enxergar alguns padrões que estão interessantes. Vou separei, na verdade, algumas altcoins aqui que também estão com padrões de fundo. Esse momento, para longo prazo, igual a gente vem falando bastante nas lives da manhã, quem é membro aqui do canal tem acesso à minha carteira, viu que nas últimas lives de membros eu fiz compras adoidado, né? As últimas 3 lives de membros foram 3 lives que eu acabei comprando junto com os membros ali. Agora, em questão de análise para operações aqui, a gente tem alguns ativos que estão interessantes também dando sinais de fundo. Um deles é a própria XRP. XRP, primeiro de tudo, que ela está usando exatamente essa média aqui amarela, que é a média de 200 dias aqui, também está bem interessante. Ela também, assim como o Bitcoin, está tentando fazer um fundo mais alto que o anterior aqui no nosso queridíssimo RSI. Além disso, se a gente coloca no gráfico semanal aqui da XRP, o cruzamento está acontecendo também quando a gente olha o estocástico, né? Assim como no Bitcoin,
está bem próximo de acontecer. Não está acontecendo igual no Bitcoin, mas está bem próximo dessa média azul aqui subir para cima da laranja. Consegue ver as últimas vezes que isso aconteceu? Olha só graficamente falando. Foi aqui, aqui também aconteceu, aqui também aconteceu. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, quais foram esses pontos aqui. A gente consegue ver que era dentro de uma lateralidade, mas foi sempre região de fundo dentro dessa lateralidade, né? Você para analisar, foi esse fundo aqui, ela sai de 50 centavos, vai bater 74. Pô, é uma porcentagem aqui de, querendo ou não, ó, 59% de alta. Depois ela faz aqui também dá uma altinha. E depois ela faz aqui também, que daí a alta foi mais extrema ainda, né? Então essas vezes que a gente fez o cruzamento, a gente pode pegar mais uma vez. Aqui também fez o cruzamento. A gente volta mais no tempo, ó, aqui também fez o cruzamento. Olha lá, cruzamento da média azul indo para cima da laranja aqui. Foi esse fundo aqui. Aqui também foi esse fundo aqui. Então esse indicador também ele é muito bullish, né? E, igual mencionei ali, a questão do gráfico diário fazendo essa movimentação do RSI fazer um fundo mais alto que o anterior, possivelmente pode vir a ser uma divergência. Em questão aqui de gráfico de 4 horas, vamos ver se a XRP tem alguma coisa. Em questão de gráfico de 4 horas, a gente não tem muita coisa. A gente tinha essa LTBzinha aqui, ó, que está sendo rompida. Isso aqui também está interessante. Podia ser um canal de baixa aqui, essa LTBzinha, e ela acabou rompendo e retestando. Olha só que interessante aqui o gráfico da XRP. Ela rompe, retesta e confirma alta. Também o RSI de 4 horas fazendo um fundo mais alto que o anterior aqui. O XRP é a primeira das altcoins que eu quero trazer aqui para vocês. Em questão de altcoin, a gente está focando sempre nas maiores para comprar para longo prazo, porque as próprias maiores estão muito pequenas. Então você para analisar uma Pendle da vida, 300 milhões de market cap, tá muito barata. Para mim não faz sentido eu colocar dinheiro, por exemplo, numa meme coin ou em algum ativo muito novo, sendo que a Pendle já está de graça. Então a gente está focando nas compras de ativos que são mais consolidados e maiores. Pendle, Sui, Ethena, são todos ativos que, na minha opinião, como derreteram bastante, acabaram ficando mais baratos, né? Mas aqui a questão que eu tô fazendo nesse vídeo aqui não é uma análise em ativos que eu estou comprando, e sim uma análise em ativos que estão graficamente interessantes. E outro que também está graficamente interessante é a própria Ethena que eu citei ali para vocês. Primeiro de tudo, ela tá fazendo aqui no gráfico de 4 horas esse engolfo maravilhoso de alta, né? A gente consegue ver que a Ethena chegou a cair lá para os 36 centavos, só que na barra seguinte ela já vai e devolve toda essa queda com uma barra muito bonita. Segunda coisa, colocando no gráfico diário aqui da Ethena também vem tentando fazer exatamente esse padrão aí do RSI, que seria nada mais nada menos do que uma divergência bullish, o RSI subindo e ao mesmo tempo o gráfico vinha caindo, né? Então isso aqui pode estar antecipando pra gente uma altinha aí no gráfico da Ethena. Outra coisa que está acontecendo aqui é o padrão de ombro, cabeça, ombro. Esse tipo de padrão aqui é um padrão de fundo também, né? Então, normalmente é um padrão de reversão. Vem de uma queda e começa a fazer o fundo e apontar para cima. Ela fez esse padrão de ombro, cabeça, ombro aqui também, olha só. Ó. Ela fez o ombro, cabeça, ombro invertido, né? É o Okoi que a gente chama. E depois disso, ela faz esse fundo e vai-se embora. Não quer dizer que ela vai embora agora de alta também, mas isso aqui também são características de fundo. Como eu mencionei para vocês, essa questão do RSI. E colocando no gráfico semanal aqui da Ethena, a gente consegue ver também está acontecendo o mesmo cruzamento que está acontecendo no Bitcoin nesse exato momento em Ethena. Ó. A Ethena ela chega com a média azul aqui para baixo e está cruzando para cima da média laranja aqui quando a gente para analisar o estocástico, né, o RSI estocástico. Inclusive a Ethena ela nunca ficou tão sobrevendida aqui no estocástico igual ela está ficando nesse exato momento, indicando que talvez ela esteja dando uma oportunidade muito interessante de longo prazo. Na minha visão é um ativo bem interessante ainda e a consequência disso é nada mais nada menos do que um fundo mais alto que o anterior no gráfico semanal aqui. Outro ativo que também tá bem legal, mas antes de eu trazer aqui para vocês, eu peço para você deixar esse like aí, que essa análise bem minuciosa normalmente você não encontra por aí. Então deixa esse like que ajuda demais aqui o canal e comenta também quais são os ativos que você tá de olho graficamente interessante. Beleza? Esse terceiro ativo eu não estou comprando, eu não tenho ele mais em carteira, eu cheguei a investir nele na pré-venda, mas eu já vendi tudo, né? Porque a gente fez mais de 10, 20 vezes de lucro na pré-venda, mas é um ativo que graficamente também está interessante, que é a Cookie. O que é um ativo que, quando a gente para analisar, está fazendo nada mais, nada menos do que um pivô de alta semanal na média de 200. Olha só isso aqui, média amarela aqui surgindo no gráfico da Cookie, porque é um ativo mais recente e está fazendo no semanal aqui esse pivô de alta na média de 200. E quando a gente joga Fibonacci aqui, a gente consegue ver que essa é uma região muito importante, que é 0,5 de Fibo.
Então ela chegou aqui bem próximo de 0,5 de Fibo, que é uma das melhores regiões para se comprar quando a gente fala de um ativo que está numa tendência de alta. No gráfico diário da Cook a gente consegue ver uma LTBzinha aqui sendo formada, que acaba configurando nada mais, nada menos do que um canal de baixa. Canal de baixa também é um padrão que acaba rompendo para cima, né? Ele vai fazendo algo nessa medida e acaba rompendo em algum momento para cima, graficamente falando. O RSI da Cook também está tentando fazer fundos mais altos do que os anteriores, enquanto ela vem nesse canal de baixa aqui, fazendo topos e fundos mais baixos que os anteriores. E só agora a Cook está fazendo 16%. É óbvio, pô, ela já deu uma caída bastante, então tá subindo 16% depois de ter caído, mas isso aqui, querendo ou não, é demanda, né? Então, aparentemente, o mercado está de olho na Cook. A gente tem alguns indicadores, igual eu trouxe aqui para vocês, a questão do próprio o RSI tá tentando fazer uma divergência. Essa média de 200 vem sendo um suporte muito importante aqui para Cook, só que daria até um trade, né? E um trade muito favorável. É que o mercado não tá tão legal para trade assim. A gente gosta bastante de fazer swing trade, mas quando o mercado tá mais interessante, porque agora o Bitcoin tá meio lateral, meio caindo, então fica ruim para trade. Só que mesmo assim, se a gente fosse para fazer um trade, olha que coisa legal estaria aqui a Cook, ó. A gente colocaria o alvo lá em cima, um alvo de 250%. A gente prefere aqui fazer swing trade, né? Que são trade que tem, são trades que levam mais dias na operação. Não gosto muito de day trade. E o stop a gente colocaria, por exemplo, aqui abaixo da média de 200. Então é um alvo lá na casa dos 254% para um stop de 13, 14% aqui. Você sabe alavancar, a gente postou um vídeo sobre alavancagem há 2, 3 dias atrás aqui gratuitamente no YouTube, ensinando, né, como é que usar a ferramenta como um todo. Mas se você sabe alavancar, você alavanca 2 vezes, 3 vezes, nada de muito louco, né, de alavancar 50 vezes, que daí vira loteria, e a probabilidade fica muito boa. 250% de alvo para 13% de stop. Então também é outro ativo que, graficamente falando, está muito bullish, tá? Questão aqui do mercado tradicional, tá dando uma reagida. A gente fez a análise do mercado tradicional na live pela manhã, hoje às 10h30 da manhã. Chegamos a mencionar que essa região que o S&P 500 chegou é uma região de sobrevenda extrema. Olha só isso aqui, rapaziada. O S&P 500 chegou na região do RSI 25. Sabe aonde foi a última vez que a gente chegou com esse RSI aqui, ó, na região 25? Cara, a gente pode voltar no tempo, olha, nem nessas quedas que a gente teve no ano passado, nem nas quedas que a gente teve ali em 2022, praticamente, 2023, a gente chegou com o RSI nesse patamar. Na verdade, a última vez que a gente chegou com o RSI nesse patamar, quando a gente olha aqui no gráfico do S&P 500, foi muito parecidamente aqui com o Covidão. Olha só, esse crash aqui, a gente chegou aqui também, ó. Aqui também, em janeiro, mais ou menos, de 2022, a gente chegou a dar uma beliscada também nesse local que foi o início do bear market, né? Então a gente começou o bear market aqui em dezembro de 21 e começamos depois disso uma tendência de queda, né? Então foi aqui que a gente também chegou com o mesmo patamar de RSI e também no Covid. Olha só como é que são raras as vezes que a gente chega com o RSI do próprio S&P 500 nesse patamar de 25 aqui no gráfico diário, né? Mostrando que já está sobrevendido demais. Já tá muito vendedor, talvez já comece a ficar barato. Nasdaq pior ainda, ó. A gente joga aqui no gráfico da Nasdaq, que caiu bastante também está em níveis aqui que a gente não atingiu nas últimas quedas. Tá lá embaixo, ó, lá na região do 27, que a última vez que ela atingiu esse patamar também foi nessa queda insana aqui, ó, lá em 2022, o começo do bear market. Então, assim, já estamos bem sobrevendidos. Talvez essa queda possa dar uma cessada agora, mesmo se for para subir, para depois voltar a cair. Vamos ver, né? Na realidade, rapaziada, a gente comentou isso muito na live hoje pela manhã. O mercado ele está 100% esperando para ver o que vai acontecer nessa questão de Trump aí, guerra tarifária, a questão de recessão que volta a ser muito falada. Então tem muita teoria começando a conspirar aí que o Trump tá fazendo tudo isso justamente para provocar um declínio, uma recessão ali na economia e forçar o Fed a diminuir a taxa de juros. Essa é uma teoria, a gente não tem comprovação disso. Mas se isso acontecer, pode ser que a gente tenha mais queda para depois ligarem as impressoras e a gente ter mais corte de juros e voltar a subir. Isso daí, teoricamente, faz até sentido se você parar para analisar. Porque imagina só, você sendo um presidente de um país, você prefere governar 2, 3 anos com a taxa de juros lá em cima, ou você prefere derrubar primeiro a economia para depois a gente ter uma taxa de juros menor, que seria exatamente sobre essa teoria aí. Porque se a gente ficasse mais 1, 2 anos com a taxa de juros lá em cima, que seria algo que estava meio que previsto aí para esses próximos anos, né?
a economia ela meio que vai mais devagar, né? Ela vai mais capengando como um todo. Os empresários não conseguem abrir empresas porque os juros está muito alto, eles não conseguem fazer empréstimos. Então é ruim para a economia como um todo, que acaba sendo ruim para o próprio presidente como um todo, né? Se ele quer, por exemplo, ser reeleito ou algo do tipo. Agora, mesmo que sofra um pouco tendo uma recessão ou fazendo os mercados caírem, mas force a diminuir a taxa de juros meio que na marra, quando diminui a taxa de juros, a gente tem empresários abrindo novas empresas, a gente tem pessoas fazendo mais empréstimos, mesmo que a economia fique uma bolha, que é o que acontece, né? A economia dos Estados Unidos e do mundo todo é viciado em imprimir dinheiro, querendo ou não, é algo mais benéfico para a economia como um todo, em questão ali de ter mais oportunidades para os empresários, de economia dar uma crescida maior. Então faz muito sentido essas teorias que estão pipocando. Se você não viu a live que a gente fez hoje de manhã, dá uma olhadinha que a gente falou muito sobre isso, tá? A gente chegou bastante a tocar nesse assunto aí. De qualquer forma, a gente tá com o mercado como um todo muito indeciso. A gente teve uma mudança drástica aí no que o mercado está prevendo para as próximas reuniões do Fed. Há um mês atrás, a gente chegou a dar uma olhadinha, né? E mais de 70% do mercado previa a primeiro corte na taxa de juros esse ano só lá depois de julho. Agora já mudou. Já está tendo previsão para corte em junho e tem bastante gente já querendo, falando, né, de corte em maio, antes mesmo de junho. E além disso, antes era só 2 cortes que a galera tava precificando. Agora já começa a mudar, já começa a ser 3 cortes. Para você ver como é que esses ruídos de curto prazo, essas coisas que estão acontecendo, elas acabam sim afetando o mercado, né? Qualquer coisa que acaba mudando, quando a gente fala de macroeconomia, qualquer tipo de taxação, qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de troca de filosofia em questão ali econômica, acaba mudando a questão de taxa de juros. A gente viu isso acontecer. O senhor começou a balançar muito o mercado, pum, já começa a precificar 3 cortes na taxa de juros. Coisa que não estava precificando há um mês atrás, praticamente. Então, em um mês já mudou muito. Será que se ele continuar balançando muito já não vai mudar de novo? Então essas coisas que estão acontecendo são muitos ruídos, né? Você viver isso na pele acaba sendo um pouco chato, porque o mercado fica volátil demais, só que também o mercado não anda no caminho que a gente deseja, só que de qualquer forma, no longo prazo a gente pode se beneficiar disso daí. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Deixa esse like se você não deixou ainda e valeu!